Se você tem sua Bíblia nessa noite, não vou te segurar muito tempo aqui. Abra comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16, começando no versículo 12. Versículo 16 vai ser o versículo principal, mas versículo 12 primeiro. 2 Samuel, capítulo 6. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, esposa de Davi, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E o versículo 23 diz: e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Quero ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, lembre dessa terminologia, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Agora Romanos 8, 6, a última passagem. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quero usar como tópico, pregando por alguns minutos nessa noite, a vida no Espírito. Depois que eu acabar de pregar, vamos orar para pessoas que querem e desejam ser batizados no Espírito Santo. A vida no Espírito. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto estamos aqui para ministrar para esse povo, peço a sua ajuda. E sei quão frágil estou e quão cheio de falhas e insignificante sou sozinho, eu sei disso. Então eu peço o toque da sua unção. Oro a Deus para que a vida do Espírito, daquilo que prego, daquilo que eu menciono e daquilo que eu sinto dentro da minha alma, que o Senhor venha permitir que flua nos corações e nas vidas dos que estão aqui nessa noite. Que venha fluir através das ondas de rádio e de televisão. Peço tudo no poderoso nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Quanto mais eu vivo para Deus e mais prego esse evangelho, mais eu acredito de todo o coração que o batismo no Espírito Santo é algo totalmente necessário para todo cristão. E eu não disse que você tem que estar batizado no Espírito Santo de acordo com Atos 2:4 para ser salvo. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que você tem que experimentar o batismo com o Espírito Santo para ir para o céu. A salvação é que te prepara para o céu. E não há como estar mais preparado depois de estar salvo. Mas viver essa vida nessa terra e ser o que você deve ser em Jesus, para que você possa se tornar uma habitação de Deus através do Espírito,
você precisa do batismo com o Espírito Santo para fazer isso. Eu creio que uma igreja não pode ser o que uma igreja deve ser em Cristo. Pode até ser isso socialmente, pode ser o que deve ser culturalmente, pode ser o que deve ser educacionalmente, mas nunca vai ser o que deve ser espiritualmente, a não ser que esteja cheia de poder do céu. Eu creio nisso. Acredito que um pregador pode estudar, conhecer muito as coisas do mundo, mas ele nunca vai tocar as almas dos homens para a eternidade até que ele receba o Espírito Santo. A igreja passa a ser um pouco mais que uma reunião social sem o Espírito Santo. Olha, o negócio aqui é que o Espírito Santo é estranho. Ele é estranho para o mundo, ele é estranho, infelizmente, para a maioria da igreja. Seus caminhos são esquisitos, seus caminhos são estranhos, seus caminhos não se encaixam no currículo do mundo. E simplesmente por causa dessa estranheza que existe, a maioria da igreja hoje quer estar longe disso. Porque você não pode escrever o que ele pode fazer em um pedaço de papel. Não tem como saber exatamente o que vai acontecer naquele lugar, e a forma que ele trabalha não pode ser ordenada por homens. Mas independente dessas estranhezas que existem, e sabemos, e alguns podem estar perguntando: irmão Swegler, eu não sei do que você está falando. Você pode não saber, mas se você estivesse onde eu estou e sentado onde eu estou, você entenderia o que eu estou dizendo. Porque, como ministro do Evangelho, já preguei para mais pessoas pela TV todo domingo do que toda a igreja pentecostal e toda a igreja independente juntas. Imagine só, hein? E fazendo isso, eu não desejo pessoa alguma, seja quem ela for, venha pensar que eu sou estranho, esquisito. Já recebi muitas cartas na minha mesa, recebemos até 30 mil por dia. Eu não disse 30 mil todo dia, mas eu disse que às vezes até 30 mil. Que dizem que gostam do louvor, que gostam da pregação também. Mas existem vezes que acontecem algumas coisas que eles não entendem. Mas às vezes eu fico desconfortável. Eles dizem. Às vezes eu não entendo a emoção. Eles dizem. Estranho, entendem a emoção no jogo de futebol, no jogo de basquete, no jogo de vôlei, mas não entendem com Deus. Estranho. E um falou para mim assim: se você parar com isso. E eu falei: isso o quê? Ele falou: você sabe do que eu estou falando? Era um pregador, ministro do Evangelho. Ele falou assim: para com esse negócio de falar em outras línguas, para com esse negócio de bater palmas, levantar os braços. Ele falou: eu garanto a você 30, 40 mil pessoas por noite. Gostamos do que você prega, gostamos do que você acredita. Nós tocamos seus discos e nós gostamos do que o Espírito de Deus faz através de sua música e tal. E ele falou que em toda a minha vida nunca vi pessoas se levantando das cadeiras e descendo até o altar para buscar Jesus como nesses cultos. E se você parar com esse Atos 2:4, deixa de lado essas coisas que são ofensivas para nós, e essa é a chave. É ofensivo para o mundo e é ofensivo para a maioria da igreja hoje também. Vamos te receber de braços abertos. Aí eu olhei para ele e comecei a chorar.
Eu falei: meu irmão, se eu largar isso que você diz ser ofensivo e que você diz ser estranho e esquisito, quando você tocar o meu disco e me ouvir pregar ou o que eu fizer, você já não vai mais sentir o que você sente que toca ao seu coração, porque é o Espírito Santo que faz isso. Mais ou menos 3 dias atrás, um homem veio para o meu escritório. Ele é o chefe da maior obra missionária do mundo. Todos os ministros sentados aqui o conhecem muito bem. O nome dele é J. Phillips Hogan. Estávamos discutindo a obra de Deus no mundo inteiro, e ele estava me contando que entrou nas terras de Burma. Burma, que ela é um país comunista, socialista, que não permite que um missionário entre ali. E ele voltou para lá quando os missionários eram mandados para fora de lá, 20 anos atrás, quando os britânicos saíram. Então Burma tinham pregado o evangelho e tantos birmaneses tinham sido salvos e cheios do Espírito Santo. Milhares deles, que o prefeito era cristão, o xerife era cristão, os líderes eram cristãos, os generais do exército eram cristãos, salvos, cheios do Espírito Santo. E ele foi e me falou assim: no estrangeiro, em outros países, e não vou usar nomes aqui, pois não quero envergonhar ninguém, mas o segundo maior número de convertidos à fé do cristianismo, mais ou menos 1 milhão de pessoas. E em um segmento da área pentecostal, que se eu mencionasse eles conheceriam aqui, que é o mais alto do mundo, 14 milhões aceitaram a Jesus, estão vivendo por Deus. O que você quer dizer? O que você está me dizendo? Estou querendo te mostrar algo aqui. Que a mensagem dessa hora é a mensagem do Espírito Santo. A mensagem da hora é o poder do Espírito Santo. Um pregador não vale nada sem o Espírito Santo. A igreja não vale nada sem o Espírito Santo. As pessoas não valem muita coisa no corpo de Cristo sem o Espírito Santo. Esse é o nosso armamento. Esse é o nosso poder. Muito bem. A vida no Espírito, ele está vivo, não está morto não. E isso é o que confunde as pessoas. Eu quero perguntar, vocês mulheres sentadas aqui nessa noite, o que você teria pensado quando seu esposo te pediu em casamento? Se é que ele pediu. Às vezes pensamos que estamos pedindo quando elas já tramaram tudo, rapaz. Mas e se ele tivesse chegado para você de uma forma fria, calculada e por aí vai, e falado: já faz algum tempo que tenho te observado, e eu vim para apreciar sua linda formosura, e já estudei sua posição financeira, e sinto que o seu pai, seus pais, seu responsável, é bem de vida, e nossa união futura acredito que será lucrativa para mim e para você. E agora estou propondo para você que no tempo conveniente venhamos a nos casar, ou fazer uma cerimônia de casamento. Se um peixe frio fosse pedir você em casamento de uma forma fria, mecânica, cheia de álgebra, desse jeito, você ia dar um tapa na cabeça dele e ir embora, nunca mais ia querer ver ele. Sabe por quê? Porque somos construídos diferentemente de algum computador por aí. Somos seres humanos, estamos vivos, mas ainda assim, a maioria dos cristãos hoje pensam em Deus como um programa de computador ou uma fórmula matemática
ou uma fé fria fundamentalista. E não me entenda mal, eu não vivo por sentimentos, vivo pelo que a palavra diz. Mas Deus não está morto, Ele está vivo. E se você não sente mover do seu Espírito na sua vida nessa noite, se não existe um fluir do Espírito Santo, deixa eu falar do que você vive. Se você vive dia e noite, noite e dia, por Jesus, e você tem um relacionamento frio, fundamentalista, um método de servir a Deus, eu não estou falando que você não é salvo, Senhor, mas estou dizendo que sua vida é algo miserável. E estou dizendo que existe mais na vida com Deus do que isso. Eu posso senti-lo, Ele está em mim, em meu coração, lágrimas estão em meus olhos. Eu não me empolgo com o jogo de futebol, ou jogo de basquete, ou quão bem vai a bolsa de valores, ou pescar alguma coisa. Nada disso me empolga, mas Jesus me empolga. A palavra dele me deixa maravilhado. Eu não tenho vergonha do poder dele e nem da presença dele. Uma senhora, bem velhinha, na virada do século, se levantou em uma antiga conferência dos metodistas. Hoje em dia, os metodistas não fazem mais conferências, não é? Ela já tinha uma idade avançada, quase 90 anos. E ela falou o que estou para dizer a você. E quando terminou, a glória veio sobre aquele lugar. Centenas de metodistas caíram com o poder, sobre o poder do Espírito. Os metodistas, olha, vocês estão me assistindo, vocês estão me ouvindo agora? O que teria acontecido nas igrejas metodistas, ou nas batistas, ou nas presbiterianas, ou em muitas pentecostais hoje, se isso acontecesse? O poder de Deus caiu, todo mundo ficou caído no Espírito. O que aconteceria? Eu me pergunto o que aconteceria, me pergunto o que realmente aconteceria. De qualquer forma, ela disse que quando jovem, o pai dela era um pregador metodista. E ela disse que o Espírito de Deus ficou verdadeiro para ela, e era tão verdadeiro na alma dela que ela mais podia aguentar. Enquanto ele pregava, ela se encontrava levantando as mãos e dando glória a Deus, e aleluia, e louvado seja Deus, adorando ao Senhor. Isso foi há muito tempo atrás, antes da virada do século. Mas Satanás estava tentando entrar na igreja metodista para parar aquilo na época, porque os metodistas, acho que salvaram os Estados Unidos da América. Estava se desviando, seguindo o ateísmo, quando os metodistas, seguindo o Espírito Santo, trouxeram avivamento para esse país, e ele endireitou. Mas haviam alguns na igreja metodista na época que não se alegraram muito com alguém que dizia glória a Deus e aleluia. Então eles falaram com o pai dela, que também não gostava muito, e falou: é melhor você falar com a sua filha que ela está fazendo algumas coisas que nós não fazemos mais, hein? E ela ouviu o pai dela, né? E disse: agora fica sentada aí, escuta como todo mundo, fica com a mão baixa, para de ficar levantando a mão. Aqui na igreja metodista a gente não faz isso mais não. Ele falou para ela. E ela foi criada para obedecer os pais. Mas quando ele começou a pregar, ela esqueceu. Aí ele começou a falar de Jesus, começou a falar de quão bom Deus era, e antes dela ver, ela estava com a mão levantada, louvando a Deus, adorando ao Senhor. Finalmente ele pensou: não posso fazer mais nada, ela vai fazer independente de eu falar ou não. O nome dela era Susan. Finalmente pensaram: ela está louca, ela deve ter problema mental. Escuta aqui, se você viver para Deus de verdade, mais uma vez eu digo para você que não estou falando de emocionalismo por estar emocionado, não estou falando de demonstração maluca, de algum exibicionalismo, não, estou falando da adoração ao Senhor. Se você faz isso, a maioria das pessoas acha que você está louco, vão pensar que você está maluco, que você não sabe de nada, que você taca pedra na lua. Espere isso.
Então pensava, ela está meio louca, deixa ela para lá. Mas alguns anos depois o pai dela ficou para morrer. Isso ano passado, antes de ter todos esses remédios que temos hoje, ele sabia que estava morrendo e o médico falou, chegou a hora. Então ele pediu para todo mundo sair do quarto, a não ser a filha dele, a Susan. Ela se ajoelhou ao lado da cama dele. Ele virou para ele com o espírito atribulado e disse, querida, eu não sei, tenho algo errado, tem um vazio dentro de mim. Estou para morrer, eu sei que estou para morrer, mas não consigo orar, buscar a Deus, não há nada aqui, está morto e você pode orar por mim. Pensei que você estava maluca, mas eu sinto em meu espírito que você deve orar por mim. Sempre zombei de você louvar a Deus e bradar, mas ore para mim para que eu receba o que você tem agora. E aquela menina impôs as mãos, aquela menina metodista colocou a mão na cabeça do pai dela e começou a orar para ele. 15 minutos de glória vieram sobre a alma dele. Aleluia! Ele também levantou as mãos, começou a adorar a Deus. Alguns pregadores me assistindo nesse momento. Você não quer que seu povo saiba que você me assiste, mas você assiste a si mesmo. O que aconteceria? O que aconteceria? O que aconteceria em sua igreja domingo de manhã, se de repente você estivesse pregando sobre a vontade, a bondade de Deus, o poder e a glória de Deus? Se você levantasse sua mão e dissesse aleluia, glória a Deus, você vai dizer, mas nós não fazemos isso. Eu sei! E você pode viver a vida inteira tomando leitinho se quiser. Mas irmão, eu prefiro comer a carne. Ouviu bem? Irmão, Suega, se eu fizer isso, algumas pessoas podem ficar bravas. Olha o problema aí. Esse é o problema. É por isso que você está morto, sua igreja está morta, seus diáconos estão mortos, seus professores de escola dominical estão mortos, seu coral está morto, você sabe que está morto, sabe que eles estão mortos, e dentro da sua alma você sabe que você está vazio, que você é oco e que você precisa de um toque, de um avivamento do Espírito Santo, da glória na sua alma, para te dar vida no Espírito. Vamos ser sinceros. Se eu não posso sentir o que estou pregando para você, tem algo errado comigo. Eu rego com lágrimas, eu me prostro diante de Deus, rosto em terra até encher minha alma. Eu não prego um sermão, eu te dou uma mensagem. Eu não estou te dando algo que li em um livro em algum lugar, estou te dando algo que o Espírito Santo de Deus derramou em meu coração e mandou te entregar. Não importa quão lindo é o seu prédio, não importa quão confortáveis são os bancos, ou quão bonito é o tapete, ou quantos doutores de filosofia e de ciência e teologia você tem em sua igreja. Eu não estou nem para isso. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem nada. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem nada. Você está morto, está vazio, seco, sem nada. E não vem ficar bravo não, porque você sabe que eu estou falando a verdade para você. Você sabe que eu estou falando a verdade. Sabe qual é o seu problema? Sabe qual é o seu problema mesmo? Se você levantar a mão e der um aleluia, glória a Deus, às vezes você quer fazer isso. Às vezes você quer fazer isso, você segura para não dar um glória a Deus. Você tem medo que alguém vai dizer, nosso pastor está ficando pentecostal. Você tem vergonha, mas escuta aqui. A igreja primitiva era pentecostal, o apóstolo Paulo era pentecostal, os católicos, escuta aqui, Simão Pedro era pentecostal, Maria, mãe de Jesus, era pentecostal, Tiago e João eram pentecostais, porque eles foram batizados no Espírito Santo. E a glória vem sobre a alma dele. Eu estou falando de algo que é tão verdadeiro, tão glorioso. Quando eu estou sozinho, eu também fico desse jeito aqui, ó. Aleluia, aleluia, aleluia.
Essa é a melhor terapia do mundo, louvar a Deus. Isso é o que libera no Espírito. O Espírito Santo está vivo. Ele não é uma equação no papel, ele não é uma fórmula no computador, ele não é uma fórmula matemática. Ele é Deus e Ele mora dentro do nosso coração. E Ele flui, Ele tem sentimentos, Ele fala, Ele canta, Ele faz barulho. Ele é Deus e mora em nosso coração. E o Espírito Santo veio sobre aquele pregador metodista que estava morrendo. E ele começou a chorar. E ele disse: Susan, recebi meio tarde, mas recebi. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele disse: querida, vão te dizer que eu sumi, mas pedi Jesus para me dar mais uns instantes aqui. E quando eles falaram que eu saí, vou te dar um sinalzinho. E quando eu te der um sinal, me brade até eu entrar. Me brade até eu entrar. Glória, brade até eu entrar na glória. E naquele quarto metodista, aquele pregador metodista, aquele antigo pregador, se ajuntaram, e todas as crianças, e o médico também apareceu ali, balançou a cabeça negativamente, checando o coração para dizer que ele não estava mais ali. Começou a puxar o lençol, mas de repente ele abriu os olhos, sorriu, e uma voz bem fraca disse: pode ir, Susan, pode bradar, aleluia. E aquela santa metodista de Deus diz: eu tenho que bradar. Eu bradei e meu pai entrou na glória. Eu bradei e meu pai entrou nos portais de pérola. Eu bradei enquanto o Espírito de Deus fluía naquela casa como um rio da glória. Eu bradei e ele entrou. Aleluia, glória a Deus. Pode chamar de fanaticismo se quiser, pode chamar de demonstração maluca, de emocionalismo se quiser. Escuta aqui nas horas da manhã, quando os céus estão escuros e só tem você e Jesus ali, e você olha para o alto e o céu enche sua alma e o olho começa a lacrimejar, e em seu coração você sabe que Ele está ali, que Ele está ali. Você sente, não é algo frio, fundamentalista, é um Deus vivo que flui em seu espírito e flui em sua alma. A vida no Espírito. Essa foi a minha introdução. Eu gosto de Davi e sempre gostei dele. Davi era pentecostal. Aleluia, glória ao Senhor. Pregador Batista, aguenta aí, aguenta aí. Glória, glória a Deus. Veja bem, você me assiste porque sabe que eu te amo. Você sabe que eu te amo e Deus conhece meu coração. Não estou promovendo uma denominação acima da outra. Eu quero que você seja cheio de Espírito, pegando fogo por Deus, alcançando almas por Jesus, transformando esse mundo. É só isso que eu quero. Davi estava trazendo a arca, trazendo de volta para casa. Fazia muito tempo que não estava mais lá. Não vou entrar nos detalhes porque eu tenho que andar rápido. Continua comigo aqui, irmã. A arca representa Jesus, aquele baú glorioso que estava com o propiciatório em cima e os querubins olhando para baixo. Representava Jesus Cristo. Era uma sombra de Jesus Cristo, a arca da aliança. Então tinha Davi, enquanto traziam a arca, ele estava dançando diante de Deus. O rei de todo Israel estava dançando, não em algum tipo de vulgaridade, mas adorando a Deus com uma dança santa, enquanto as servas o corpo de Cristo cheio do Espírito. Davi representa. Então veio Mical, filha de Saul, esposa de Davi, viu seu marido desaprovando o que ele fazia, e
ela estava chateada com a manifestação dele e pensou que tinha que ser algo mais formal, com mais dignidade, porque ali era o rei de Israel que estava dançando no espírito, louvando e adorando a Deus, e a chateou. Mical é um tipo da igreja que não conhece o fluir do espírito. Olha, existem basicamente dois tipos de cristão nesse mundo. Existe o tipo que não é cheio do Espírito e o tipo que é cheio do Espírito. Agora escute, a igreja não é dividida entre batistas, metodistas, episcopais, católicos, Assembleia de Deus, quadrangular, luterana, presbiteriana, etc, etc. Não é por aí não. Você pode pensar que é e pode parecer que é, mas não é. O mundo da igreja é dividido de acordo com as linhas que mencionei. Aqueles que acreditam no batismo com o Espírito e aqueles que não acreditam no batismo do Espírito Santo. É assim que ela é dividida. Porque quase que toda a igreja na qual você entra, quase que todo mundo, não importa qual o nome na porta, tem alguém naquela igreja, pode ser um número pequeno, mas já foi batizado no Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, enquanto o Espírito Santo capacita, sendo batista, metodista, episcopal, ou seja o que for. Olha, alguns podem dizer, mas Jimmy Swaggart, a única diferença, fora essas manifestações que você mencionou, é ficar falando essa invenção de moda, inventar uma fala aí em relação ao Espírito Santo. Primeiramente, tome cuidado com o que você chama orar em línguas, porque vem do Espírito. Tome cuidado. Tome muito cuidado. Mas tem muito mais diferença do que só isso. Muito mais diferença. Porque o batismo no Espírito Santo representa uma forma de vida, que é no Espírito e que flui de acordo com a palavra de Deus. Agora espera aí. Existem muitos pentecostais que você pode encontrar erro na vida deles. Você encontra erros na minha vida e em qualquer outro pentecostal aqui. Não importa como ele se chama, Assembleia de Deus, quadrangular, qualquer uma. Pentecostais são como qualquer outra pessoa, seres humanos. E vou dizer algo aqui que vai ser meio chocante. Existem mais, como é que eu posso dizer isso sendo diplomata, sem dizer algo ofensivo? Existem mais loucos. É o mais diplomata possível para mim. Em círculos pentecostais do que qualquer outro círculo. Isso é duro, né? Alguns batistas estão louvando agora, o dia inteiro não ficaram aí calados, né? Mais loucos. Vou admitir, eles são nossos. Nós temos eles do nosso lado, aleluia. O tempo inteiro aparece que Deus mandou eles fazer isso. Outro dia um chegou para mim e falou que tinha um livrão e Deus falou que você tem que ir para Cuba. Talvez ele queria se livrar de mim, sei lá. E você tem que testemunhar ao casto, ele vai ser salvo. Uma outra menina chegou para mim outro dia e falou assim: o Senhor me falou que você deve ir para o Irã e tirar o Khomeini de lá. Aí eu falei, bem, ele não falou nada comigo do Khomeini não. Vou esperar até ele me falar antes de começar a seguir o caminho que você me falou. Eu estou brincando, estou dando uma risadinha, mas temos muito deles. Mas tem uma razão para isso. Eu quero te dizer e você precisa me ouvir. E alguns me escutam pela televisão agora, estão aí com o nariz empinado, dizendo, está admitindo, né? Não estou admitindo, eu estou dizendo como é. Mas tem uma razão para isso, é normal. Aonde você vê mais loucos nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar na nação,
é lá na capital. Não, independente disso, não estou falando do Congresso ou do Senado, não estou falando dos membros do Congresso, não é disso que eu estou falando. Você vê eles ali do lado de fora com cartaz na Casa Branca, você vê eles com placas e você vê tudo que é tipo de ridicularidade, de maluquice que você já viu em toda a sua vida. Por quê? Porque você vê, quando você liga a sua televisão, você vê no jornal, aí eles fazem uma demonstração na porta da casa do presidente. Você não vê aqui em Charlotte? Ou vê? Vou te falar por que você vê na capital. Porque é lá que o centro de poder é. Porque é ali que está o centro de poder. Ali que está o poder. Então os loucos normalmente seguem o poder, querem estar onde está o poder. Sim, temos mais loucos do que alguns de vocês, mas querem estar onde está o poder. Aleluia! Você está me ouvindo? Você pode não gostar do que eu estou falando, mas estou pregando a verdade. Mas se você deixar de lado tudo que falei e deixar de lado, há uma realidade para com o Espírito Santo que coloca algo em seu coração que nada mais pode colocar: o poderoso Espírito Santo. Quando você lê na Bíblia, 1 Timóteo 2,8 diz que louvavam a Deus com mãos levantadas. Salmo 150 diz para adorar ao Senhor com seus instrumentos e uma dança santa. Salmo 147 diz para bater palmas com brados de vitória. Em Lucas 19, versículo 37 ao 40, Jesus fez a entrada triunfante e diz que se não me louvarem, as pedras vão pular e louvar. Atos 4:31, quando oraram, o lugar tremeu. Atos 16:25, estavam orando, cantando à meia-noite, e Deus enviou um terremoto para abrir a cadeia para Paulo e Silas. Apocalipse 4:8, estavam louvando dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo. Quando a minha mãe foi para a glória, ninguém sabia que ela estava partindo, ela só tinha 42 anos. E o meu pai me disse no último culto que ela foi, que ela dançou em toda a igreja. E minha mãe não era bem assim. Nunca tinha visto ela fazer isso na vida. Mas meu pai falou porque o céu sabia que seria o último culto que ela estaria nele. Ele estava preparando ela. Uma senhora metodista chegou para mim no Alabama uma noite e falou: irmão Swagger, minha mãe com 90 anos acabou de falecer. E ela disse: em nossa igreja metodista, no último domingo que minha mãe estava lá com 90 anos, imagina só, em uma igreja metodista, minha mãe dançou no Espírito na frente da igreja. Todos ficaram com vergonha, mas Deus estava preparando minha mãe para a glória. A vida no Espírito, ainda não acabei essa mensagem, mas estou sentindo de terminar aqui. E acredito que Ele vai batizar muita gente no Espírito Santo. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu amo tanto o Senhor. Louvo o Teu nome, Teu santo nome, Seu nome maravilhoso, e peço que o que acabamos de falar, que o Senhor leve ao coração das pessoas. Dependemos de Ti. Precisamos tanto de Ti. Te amamos, Deus. Oh Deus, sentimos que o que fazemos para o Senhor é feito de uma forma tão ruim, é mal feito. Estou pedindo em nome de Jesus
Que o Senhor venha fluir como fluiu com o teu Espírito há tanto tempo atrás e tantas vezes desde aquela época. Faça de novo, Deus. Faça outra vez. De cabeças baixas e olhos fechados. Quantos aqui nesse prédio dizem: irmão Swagger, não tenho a menor dúvida da minha salvação. Eu sei que estou salvo. Eu amo Jesus, mas ainda não fui batizado com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, na medida que o Espírito de Deus capacita. E eu quero ser cheio. Agora vou pedir você para... levantar a mão e eu não vou te envergonhar. Levante sua mão. Eu quero ser cheio. Eu nunca fui batizado. Levante bem alto. Em todo esse prédio aqui, em todo esse ginásio. Levante a mão. Muito obrigado. Quero que todos se levantem, por favor. Se coloque de pé. Glória ao nome do Mestre. Jesus, Jesus. Jesus. Me escute com atenção. Eu quero um espírito e uma atitude de louvor e adoração nesse lugar agora. Quero que toda pessoa aqui pense em Deus. Eu quero uma reverência nesse lugar agora. Porque o Espírito Santo de Deus é o autor desse culto. Eu creio. E eu quero que todos vocês, em todo esse ginásio, que levantaram a mão, venha até aqui, das arquibancadas, lá de trás, aqui do primeiro piso, e venha ficar aqui. Nós temos umas linhas aqui. Eu quero que você venha ficar em pé em cima dessa linha. Eu não quero que você fique todo espalhado. Fique um lá ao lado do outro, lado a lado. Cante, por favor. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, I need That's it, that's it, that's it. Sing it again, Thomas. Come, Holy Spirit, I need thee. Come, Holy Spirit, I pray. Thank you, Jesus. Line up down the middle aisles and down the sides, please. Line up as far back as you need to. Thank you, Master. Won't you come in thine own gentle? Sing it just one more time. They're still coming. Thomas, sing it again. Come, Holy Spirit, I need thee. Come, Holy Spirit, I pray. Precious Jesus, I pray. Come in thy strength and thy power. Won't you come in thine own gentle
Quero que você me escute com atenção. Existem 300, 400, 500 pessoas que vieram para ser cheios do Espírito. E nós precisamos de pelo menos o mesmo número de pessoas, 300 a 400 pessoas para vir. Pessoas cheias do Espírito. Não importa qual é a sua igreja, contanto que você seja batizado no Espírito Santo. Eu quero que você venha e fique atrás de todos eles aqui. Não imponha suas mãos sobre eles, por favor. Só fique atrás deles, um atrás de cada um. Como mencionei, não imponha as mãos sobre eles. Eu quero que você venha primeiro para a frente, para que outros venham atrás de você. Venha de onde for nesse prédio. Precisamos de umas 500 pessoas. Venha, por favor. E cante, Tomás, enquanto eles cantam. Holy Spirit, I need thee. Thank you, Jesus. Come, Holy Spirit, I pray. Precious Jesus, I pray. Come in thy strength and thy power. Won't you come in thine own gentle way? Sing it again. They're still coming. Sing it again, please. That's it. Come right on. Come, Holy Spirit, I need thee, my wonderful Lord. Praise God. Come, Holy Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Won't you come in thine own gentle way? Quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor. Todos vocês, por alguns instantes, quero te dar algumas instruções. Mais ou menos 12 anos atrás, o Senhor me disse para fazer isso exatamente como estamos fazendo. Me disse para ter os cultos do Espírito Santo. Mais ou menos 6 meses atrás, pensei que Ele tivesse removido esse chamado e então tentei não fazer mais esses cultos. E em Greenville, na Carolina do Sul, Ele falou comigo que, conhecendo alguns termos, falou para eu continuar a fazer o que Ele tinha me mandado fazer no começo e não deixe de fazer isso, pois isso vem de mim. Há anos atrás, centenas de pessoas vinham e eu não sabia o que fazer. Então o Espírito Santo abriu meu coração. Eu estava em Toledo, no Ohio. Me deu o método e temos usado isso desde então, e vimos milhares de pessoas sendo cheias do Espírito Santo instantaneamente, e acreditamos que centenas de pessoas serão cheias nessa noite, e você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será o mesmo. Necessariamente não quer dizer que você vai ficar diferente, não vai. Usamos o termo diferente, isso é verdade, mas a verdade não é. Você vai ser o mesmo você. Mas a diferença é que vai haver um poder dentro de você que você não tinha antes. E os problemas que você tem agora, você ainda vai tê-los. Mas então você vai ter um poder para te ajudar a vencer esses problemas que você nunca teve antes. Muito bem, então, você veio até aqui receber o maior dom que Deus já deu aos seus filhos. A salvação é o maior dom para o mundo. O Espírito Santo é o maior dom para seus filhos. Ele disse que o mundo não tem como receber esse batismo com poder. Não estão prontos para isso, não nasceram de novo, eles não entendem. Mas você pode, você é filho dele. Nós pregamos e ensinamos biblicamente que todo recipiente do Espírito Santo, sem exceções, ora em outras línguas enquanto o Espírito Santo capacita. Aparece 5 vezes no livro de Atos, quando foram cheios do Espírito. 3 vezes diz que oraram em línguas, 2 vezes não diz nada, mas a implicação existe ali. Atos 2:4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e oraram em línguas de acordo com a capacitação do Espírito Santo. E no 8º capítulo de Atos, é quando
o grande avivamento aconteceu em Samaria. Foram salvos e grande alegria chegou ali. Grandes curas aconteceram ali. As vidas ali foram transformadas, mas ainda não tinham sido cheios do Espírito Santo. Aí chamaram Pedro e João de Jerusalém, pregaram para eles, impuseram as mãos sobre eles, como vamos fazer com você hoje, e foram cheios do Espírito Santo. Atos 9, quando Paulo foi cheio, não diz que ele orou em línguas, mas em 1 Coríntios ele disse: agradeço a Deus porque oro em língua mais do que vocês. Atos 10, você tem algum italiano aqui? Os italianos foram os primeiros gentios a receber o poder do Espírito Santo. Pedro estava pregando em Cornélio, na casa dele. Antes de poder terminar de pregar, foram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar e orar em línguas. Batistas, vocês estão prontos? Vocês são próximos? Capítulo 19 de Atos. Seguidores de João Batista, Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo desde que acreditaram? E eles falaram: não entendemos o que você está falando. Ele explicou para eles e aquele povo maravilhoso foi cheio do Espírito Santo, começou a orar em línguas. Então acreditamos que todo recipiente, sem exceção, ora em outras línguas. Em segundo lugar, quais os requerimentos? Na verdade só existe um, que é estar salvo. Você pode ter um temperamento ruim, viciado em nicotina, inveja, malícia e vários outros problemas. Mas se você está salvo, e você pode perguntar: irmão Swag, o Espírito Santo entra na minha vida mesmo com esses problemas? Você é que precisa dele mesmo. É para isso que ele serve. Tem uma palavra grega que se aplica ao Espírito Santo, são várias, mas tem uma que chama paracleto, que quer dizer alguém que vem ao seu lado para te ajudar. Seja cheio do Espírito Santo e permita que ele te ajude a vencer esse problema com o temperamento, com o cigarro, seja o que for. Você realmente crer hoje, somente duas coisas. Você não tem que sair pulando por aí, ou passar por alguma manifestação estática, de manifestação física, não tem nada a ver com isso. Jesus quer te batizar e ele vai batizar. A primeira coisa que faz com que muita gente não receba o batismo é a incredulidade. Eles não acreditam. Mas eu vou pular isso porque eu acho que vocês são crentes. Vocês podem não entender muitas coisas sobre o Espírito Santo, mas há uma diferença entre uma falta de conhecimento e incredulidade. Mas quando você for cheio do Espírito Santo, muitas das suas perguntas serão respondidas. Mas a segunda parte é o maior problema que faz com que mais pessoas fiquem sem receber o Espírito Santo do que qualquer outra coisa. Você veio aqui receber. Você não veio implorar ou pedir. Você veio receber o Espírito Santo. O derramar dele em sua vida é um presente. Você não faz nada para merecer, você não pode comprar nem nada. É um presente. A segunda... parte de Atos 2,38 diz que recebereis o dom do Espírito Santo. Então você veio receber. Mas o segundo problema é o que afasta muita gente, e é a falta de entrega. O que eu quero dizer com isso? Vou tentar de tudo para explicar. Daqui a alguns minutos, daqui a alguns instantes, vou pedir nossos ajudadores, os que vieram aqui para te ajudar. Depois de orar com esses ministros que estão aqui, vou pedir que eles imponham as mãos sobre vocês. E quando você impor as mãos sobre eles, faça isso orando em línguas. Quando impuserem as mãos sobre você, se você crer em Deus, e você o ama e quer ser cheio, dentro de você, Jesus disse que do seu interior, é um termo estranho,
mas ele estava falando aqui, dentro de você. Ele estava falando que seria das entranhas, fluiria de dentro para fora. Rios de águas vivas vão fluir de você. Você vai sentir palavras, frases, uma terminologia, sentir, ouvir, chame do que você quiser. Palavras que não são inglês ou qualquer outra língua que você conheça. Vai ser o Espírito Santo te capacitando. E ele não faz nada mais do que isso. É tudo que ele faz. Alguns podem dizer, se ele quiser que eu fale em línguas, ele vai me forçar, mas ele não faz isso. Outros podem dizer, ele me coloca em transe para falar. Não é assim. Ele pode me fazer, não pode não. Ele dá capacitação e você é quem tem que falar. Ouviu bem? Eu vou repetir. Ele te capacita. Ele te capacita. E o que você escutar dentro de você é o Espírito Santo te capacitando. Então você começa a falar. Repita as palavras. Pode soar meio estranho para você, mas começa a falar. Em tudo que é lugar na Bíblia que fala que o povo foi cheio, eles foram cheios e falaram. Não diz que Deus falou, ou anjos falaram, ou o Espírito Santo falou. Diz que o povo falou. Você é quem fala em línguas. Outro dia um homem me falou, irmão Suega, ele estava cheio de alegria. E ele falou, há uns 4 dias atrás o Senhor me encheu do Espírito. E no meio da conversa ele falou, falei uma palavra em línguas. Uma palavra. Minha tradição pentecostal, onde cresci, queria ter pulado em cima dele, né? Engoli seco, estava para endireitar ele. O Espírito Santo falou, deixa ele quieto. Eu enchi ele. Aleluia, aleluia. Uma semana depois ele jogava para o Detroit Tigers, quando ele ganhou o campeonato. Eu perguntei, como é que você está? Ele falou, eu cansei daquela palavra, e hoje em dia está fluindo como rio. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu estava num restaurante lá em São José, na Califórnia. Tinha acabado nosso culto, um culto como esse aqui. E um homem de negócio muito educado, não era pentecostal, foi criado em uma igreja formal, uma religião bem reservada e tal. Já deu milhares de dólares para essa obra. E ele falou, irmão Suega, eu não consigo entender, não faz sentido para mim, eu quero o Espírito Santo. Ele disse, mas eu ouvi um homem orando na língua mais esquisita, e eu não posso nem te dizer o que era aquilo. Aquilo era orar em línguas. Ele disse, era o som mais estranho que eu já ouvi na minha vida. E eu fiquei perdido, sem saber o que fazer, porque eu não tinha escutado. Mais ou menos naquela hora, o Senhor tinha feito algo perfeito. Na mesa ao lado, uma senhora de mais ou menos 70 anos de idade estava ouvindo a conversa, né? E ela interrompeu e falou, posso falar algo aqui, irmão Suega? E eu falei, claro. Ela falou, sou uma missionária, pelo menos eu era, agora estou aposentada. E ela disse, eu já fiquei não sei quantos anos na África. E ela disse, eu ouvi o homem que ele estava falando aí, e eu posso te falar que ele estava falando a língua africana, pois eu ouvi e conheço, e eu posso dizer o que ele estava dizendo. Aquele homem e a esposa dele foram batizados no Espírito Santo algumas semanas depois. Você pode orar em línguas meia-noite ou algumas palavras, mas ainda assim você estará cheio. Estou sentindo esse momento, está aqui. E Ele quer que você seja cheio. Ele disse, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Abaixe sua cabeça, por favor, feche os olhos e levante as mãos. Obrigado, Jesus. E em um instante, quando eu pedir para você colocar a mão no povo, lembre-se que você não pode enchê-los. Você só impõe as mãos e deixa Jesus fluir através de você. E 3, mais ou menos 10 segundos no máximo, você vai estar orando em línguas, tá bom? Comece a falar. E você pode sentir algo ou pode não sentir. Esqueça o sentimento, mas comece a falar o que você escuta dentro de você. Pai Celestial, nós te amamos nesse momento, te louvamos. No poderoso nome de Jesus Cristo, peço que o teu Espírito flua nesse lugar. Aqui, nos corredores, nos bancos, aqui na frente, lá atrás. Oro para todo menino, toda menina, todo homem, toda mulher que está aqui nessa noite, que veio e disse sim, quero ser cheio do Espírito. Peço que eles sejam cheios. No poderoso nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Impõe as mãos sobre eles agora em nome de Jesus. Andala kula basata torobushe. Mondele kuli bushe totorobise. Melokonda la babeshe, kila babatando robuse.